Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Hoje, segunda-feira, dia 9 de março de 2020, 18 horas e 18 minutos. Eu agradeço a sua audiência, espero que o conteúdo seja útil. Pessoal, eu vou fazer os estudos de uma forma mais direta, até pelo momento, né? Sem delongas, indo direto ao ponto. Bom, a gente tem a Petrobras aqui com uma queda de 28,30%. Eu estava lendo agora, né? É a maior queda diária. Onde está aqui? Bom, a maior queda diária desde 1998 da Bolsa. Não. Eu tinha lido isso aqui agora em um site que eu acompanho. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, anunciou que todo o país está em quarentena até o dia 3. Ok. Pessoal, pediu-se que o pessoal saia de casa para trabalhar em caso de emergência. Então, isso acabou de sair. Hoje em dia está difícil saber o que é bom ou ruim, né? Tudo é motivo para gap de baixa e para travar negociações no intraday. E a Petrobras tem a maior queda de valor de mercado desde 1996. Perdeu 91 bi 120 milhões em um dia. Infelizmente, nenhum profissional aqui do nosso mercado doméstico ou fora previu essa movimentação. Eu muitas vezes consegui pegar movimentos parecidos. Inclusive em 2008, servindo aos investidores, ajudando a pessoa física. Dessa vez foi um movimento traiçoeiro que ninguém conseguiu antecipar. Pelo menos que tornasse público. Então, a Petrobras, em teoria, poderia vir nessa LTA que liga os preços desde 2016, ela foi bem abaixo. Falar o óbvio, agora ela está longe da média no semanal, ela está sobrevendida, está fora da banda de Bollinger inferior. Ela teve uma queda muito forte também na greve dos caminhoneiros. No diário está extremamente amassado. É um gap de exaustão? Talvez. Não. A gente pega o petróleo e vê o motivo, né, da queda da Petrobras. Simplesmente o crude oil WTI teve a maior queda diária desde a Guerra do Golfo. Falar em suporte, é suporte. Mas teria que começar um movimento contrário. Então, deu pane em corretora, em robôs, o Brent perdeu essa linha, desabou. 26,70. E é um cenário realmente caótico mundo afora. Então, professor, se começar um repique vai até a média de 21, provavelmente vai, mas aí boa parte dos investidores já devem estar fora do jogo. Eis a grande questão. Aí a gente tem a Vale. O que acontece, pessoal, com a Arábia Saudita colocando petróleo a $8, ela coloca em xeque a indústria de xisto americana, né, que é uma indústria que tem um crédito barato e altamente alavancada. E existe um outro ponto também. Imagina se colocarem os americanos em quarentena. Uma sociedade baseada em consumo.
né? No caso da Vale, a gente poderia pensar nessa reta aqui, mas nesse momento tem muita distorção, então a distorção ela tira um pouco da eficácia das análises de gráfico, de fundamento e tudo, mas os ativos tendem a voltar. O difícil é quem vai conseguir segurar até a tempestade passar. Parece até um meio de movimento, aqui dá a pancada meio do movimento, as barras parecem de exaustão. Se a gente olhar aí FNC, por exemplo, uma queda de 9,52. Uma sessão como essa, um movimento como esse, ela muda totalmente o mercado financeiro mundial, né? A troca de mãos do dinheiro, muita gente sai, muita gente entra. Então, para quem está fora do jogo, futuramente você pode, de repente, ter uma oportunidade de voltar. A única coisa que eu falo é nunca faça day trade alavancado para tentar melhorar seu preço médio. Que aí, muitas vezes, num gap intraday, como aconteceu no índice, você pode ficar devendo mais do que o seu capital na corretora. E algo que é ruim pode ficar pior. Então, parece uma barra de exaustão no IFNC. Tem um sinal ali, um martelo. É meio até ingênuo falar isso, mas parece um pico de volume também, final de movimento em Bradesco, YouTube. Itaúsa. Eu já vi muita coisa na bolsa, mas nada parecido com isso. De você ver futuros europeus caindo 10% de madrugada, então Itaúsa parece um candle de equilíbrio, uma espécie de martelo. Martelo invertido em Sambi, 10,44. Pico de volume parece fim de movimento. Quando a gente pega juros, né? Dei um F25. Abriu aqui em cima. Caiu, foi aqui embaixo, quer dizer, altamente volátil. Os juros. Hoje é um novo momento, não existe mais a relação entre juros e dólar, né? Você pega o dólar, novamente tem um sinal de topo, né, que seria um candle isolado. Se amanhã abrir com gap de baixa, por exemplo, aqui, ó, mesmo que seja pequeno, haveria um bebê abandonado, nesse caso de topo. Aí o dólar abriu, até que ele não fechou tão perto da máxima, né? Vários leilões intradiários. Caso tenhamos a perda de 4.713, haveria um topo duplo. Provavelmente movimento corretivo na divisa norte-americana, o que poderia, de repente, além de uma correção técnica, porque está tão baixo o nível de preço, e por exemplo a alta do dólar, que às vezes quem está na ponta certa fala, caramba, acho que eu vou realizar lucro que já foi além do que eu imaginava, né? Então, muitas vezes o pessoal realizando lucro, ou no caso para a bolsa voltar um pouco,
Eu acho que poderia, aqui no caso do Ibov, estar corrompido no cartezinho. Poderia ser, de repente, um conjunto de ações políticas, fiscais, mundo afora. Isso não existe, ó. Até o final de janeiro para fevereiro tava tudo indo na normalidade, né? Aí você pega uma barra de um dia, ou de três, de 3 dias que varre novembro, outubro, setembro, agosto, junho, julho, ó, meses de negócio. Veio num fundo aqui, marcado em dezembro de 2018. A gente pode dizer praticamente que nas 2 últimas semanas varreu 1 ano de valorização. Então, quer dizer, é um cenário de 1 em 1 milhão. É quase como ganhar na Mega Sena, só que nesse caso, quem estava na ponta compradora perdeu. Não. Eu, particularmente, ouço vários profissionais de mercado. Eu tenho a humildade de ouvir para aprender. Eu tenho a humildade de assinar inúmeros informes aqui no Brasil e no exterior. Eu ouço muitos profissionais de mercado que formam opinião. Às vezes concordo, às vezes discordo. Ninguém falou em algo do gênero. Ninguém. A gente está vendo em 2 semanas 1 ano de ganhos, né? E uma barra que parece ser de exaustão. Ok? Mas já apareceu antes também. A gente tem no BOVA11 também. Quando que houve uma distância dessa em relação à média de 21, né? Gap fechado. Forte volume. Veio nos níveis de dezembro, quer dizer 1 ano perdido em 2 semanas. E a gente tem um mini índice que simplesmente travou várias vezes no intraday. Inclusive negociou 86,080, um tempão aí na reta final. Ok? E veio numa região que marcou fundo em março e maio do ano passado, mas está abaixo. O que seria mais natural? Um repique, mas tem que começar. Você pega no intraday, contrai, porrada para baixo, contrai, porrada para baixo. Então, um cenário caótico, né? O mercado tem que normalizar as negociações para aí a gente poder aplicar técnica de fluxo, de fundamento ou do que quer que seja. Só dentro do escopo do Ibov aqui, ó, para vocês terem uma ideia, ó, ações caindo 20%. Ó, daqui para cima, Elet3, Ecor, Gerdau, Via Varejo, Gol, Azul, ó, CSN. Né? Tinha a ideia do fundo duplo, ladeira abaixo, e Minas, Gerdau. Realmente é um cenário e é um cenário complicado também. Sabe o que acontece, pessoal? Ninguém acertou a queda, sim ou não? A maioria do pessoal se ferrou com a queda, sim ou não? Então, eu acho que a gente vive uma situação complexa pela seguinte situação. Boa parte das corretoras, dos sistemas e tal travaram, sim ou não? Então isso é um agravante.
boa parte dos softwares gráficos tal já vinham dando alguns indícios de inconsistência e coisa e tal, sim ou não? Os profissionais de mercado foram mal nesse movimento, sim ou não? Então perde-se as referências, né? Perde-se as referências de corretora, de sistema, de profissionais, a quem seguir, em quem confiar, né? Então, em quem você confia nesse momento, ouvindo falar que esses candle pode ser de exaustão, porque tem volume, está fora da banda, quer dizer, tudo parece muito subjetivo, e de fato é. Então o mercado vai normalizar, né? O engraçado é que a bolsa da China cai menos que as outras, né? Bolsas caem 8, ela cai 3 e tal. Então, num cenário de normalização, para quem tiver financeiro ou tiver como fazer novos aportes, pode recuperar. O problema é quando, né? Vou colocar aqui no quando a tempestade vai passar. E será que quem vai estar vivo, né, com capital disponível quando socorrer? Gap, aqui está com uma cara de topo duplo. Índice DAX na Alemanha né? Um movimento absurdo também, varrendo também um ano de negócios em 4 semanas. É meio ingênuo falar em sinais, precisa começar a normalizar, mesmo que seja um repique. Ó, a Bolsa da França, 8,39, isso é surreal. É realmente cenário apocalíptico. Uma vez eu li um livro, eu vi 2 livros que lembram cenários parecidos. Um é Mercadores da Noite, do grande professor Ivan Santana, uma das pessoas que merecem todo o nosso respeito no mercado. Ó, simplesmente em 4 semanas, um ano de negócios. Pô, é uma mistura do Mercadores da Noite com o filme O Contágio. Eu acho que foi um movimento arquitetado, é uma opinião minha particular. A gente viu a manobra entre Rússia e Arábia Saudita. Para mim, eles querem quebrar a indústria de xisto. De xitos é boa, né? De xisto norte-americana. O coronavírus acho que foi uma manobra também. Uma guerra biológica em resposta à guerra comercial americana. Aqui tem um martelo invertido, mas precisa iniciar o movimento. Né? Então temos aqui o S&P. Uma região importante de fundo. Pode respeitar. Uma correção praticamente em V invertido no índice Nasdaq. E o Dow Jones perdendo um importante LTA. E varrendo até o início de janeiro de 2019, um ano, um pouco mais de 2 semanas. Aí temos o EWZ, né, sofreu fortemente, é inversamente proporcional ao dólar. EWZ veio nos níveis de 2016, ou seja, o EWZ em 3 meses ele voltou 2 anos e meio no tempo. Espera-se mesmo nas piores crises
geralmente, assim, o movimento de queda, ele é feito de topos e fundos descendentes, né? Não de uma queda em linha reta. Né? Parece um cenário realmente aí de fim de mundo. Né? Então vai fazendo topos e fundos né? Tem movimentos mais agudos, porém assim. Né? Então uma região candidata a um repique. De repente manter somente uma carteira de ações e sair dos futuros é uma possibilidade, num caso de dólar para baixo e índice para cima, para quem está posicionado. Aí nós temos o VIX aqui explodindo. Ele é inversamente proporcional ao apetite por risco. Também distante de média. Né? Indica uma possível correção. Né? E o dólar perdeu força em relação à cesta de moedas. Talvez até esse lance do xisto mesmo. A gente mede isso pelo DXY, né? O dólar contra uma cesta de moedas, principalmente euro e iene. Ok, pessoal? Então o que eu tenho por enquanto é isso. Não dá nem para falar muita coisa. O que eu acho é assim, imagina que você está fora do mercado. Você estava de férias, você encerrou suas posições em janeiro, foi para as Bahamas, para Cancún, voltou agora com o bolso cheio e você olha isso aí. Você entraria vendido aqui no Brasil ou lá fora? Eu acho que não. Não. Olhando o gráfico do Ibov, por exemplo, né? Aí, imagina que você vem nessa mesma situação. Você faria o quê? Compra ou venda com base no histórico? Eu acho que é compra, mas isso é para quem está líquido. Muita gente já está fora do jogo, ou quase fora, aí não adianta. Então tem que avaliar. Para uma pessoa que tem um horizonte mais longo, eu acho que é momento de oportunidade. Montar carteira. Até de fazer trade, para quem está vivo. Ok? Pessoal, quem quiser caminhar conosco, estava na pré-lista da imersão. A minha equipe mandou o link de matrícula. Quem de repente não recebeu, mande o e-mail para suporte@toptraders.com.br. Quem está na pré-lista tem que ter recebido o link hoje. Ok? Então qualquer coisa fale com a minha equipe. A sua matrícula para quem está na pré-lista está garantida. Ok? Então, pessoal, que Deus abençoe a todos nós. Muita gente perdendo dinheiro e pouquíssimas pessoas ganhando. E que tudo com o tempo se ajeite. Aí eu desejo muita força e muita fé a todos. Tem muita gente que faz brincadeira com os investidores aí em redes sociais, né? Nada como um dia após o outro, né? É um equívoco muito grande. Eu procuro sempre estar aqui para ajudar. Então, se eu puder ajudar, aqui estarei sempre com bom senso, de acordo com o momento que nós vivemos. Ok? Então, saúde e paz a todos, pessoal. Muita força, muita fé. E eu deixo aí a minha contribuição, se é que ela pode ajudar alguém em algo nesse momento. Saúde e paz a todos. Valeu!